quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele falando sobre a pregação da palavra da fé, ele diz que o Senhor Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. E aqui, no versículo 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E então, ele faz uma série de perguntas neste sentido. Os versículos 14 e 15, ele então começa a fazer as perguntas. Porque está dito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há a pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Segunda, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Outra, e como pregarão se não forem enviados? E ele diz, como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas, ou coisas boas. Então, para que a pessoa possa invocar o nome do Senhor, primeiro, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Para que ela ouça a palavra de Deus, há necessidade de que alguém pregue a palavra de Deus. A palavra da fé, conforme Paulo diz, que está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, primeiro é preciso ser enviados. Os pregoeiros da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, eles são enviados. O próprio Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então nós já temos aí uma ordenança do próprio Jesus enviando a cada um de nós que pudéssemos ir ou onde habitamos pregar o Evangelho, anunciar o plano de amor de Deus para com a humanidade. Então todos nós somos enviados pelo Senhor. Ninguém pode dizer que não foi enviado. Ah, mas a igreja não me enviou, a comissão não me enviou, o líder não me enviou. Mas nós temos na palavra de Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele mesmo afirmou que assim da mesma forma que o Pai o tinha enviado, ele também enviou os seus discípulos, com a mesma função, com a mesma missão, de que eles pregassem o Evangelho a toda criatura. Ao pregar o Evangelho, as pessoas vão ouvir o Evangelho. E quando elas ouvirem o Evangelho, elas irão crer. E quando passarem a crer no Evangelho, elas irão invocar o nome do Senhor. Então, em tudo isto, haverá um conhecimento. Então, nós observamos, em primeiro lugar, precisamos ir aonde o Senhor nos ordenou que fosse. Nós precisamos ir aonde os pecadores estão. Lá no lugar onde eles estão, onde eles habitam, e ali, então, falar a respeito de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que traz uma novidade de vida quando apresenta o Senhor Jesus. E, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo vem e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então ela passa a crer no Senhor Jesus. Então observamos, primeiro precisam ser enviados e precisam pregar. Pregando, vai ter os ouvintes. Todas as vezes que Jesus se reunia,
diz que a multidão vinha de todas as cidades para ouvir a palavra de Jesus. Quando nós encontramos isso na palavra de Deus, nós somos hoje os representantes a quem o Senhor autorizou para ir em nome dele e pregar o evangelho que é dele também. Nós não vamos pregar o nosso evangelho, vamos pregar o evangelho de Jesus, que também nos beneficiou. Alguém pregou, nós ouvimos, cremos, fomos salvos e agora invocamos o nome do Senhor. Então é preciso que se pregue, mas se pregue o evangelho tal como ele é. O que está muito difícil nos nossos dias é de ouvir a pregação genuína do evangelho, o evangelho puro e simples, sem nenhum enfeite, sem nenhuma mistura, sem nenhuma diluição com as coisas deste mundo. Quando se mistura o evangelho, ele perde a essência. O evangelho não precisa de mistura. O evangelho por si só, ele garante libertação, transformação e salvação. O poder de Deus está no evangelho. Então, quando nós pregamos este evangelho, então nós estamos falando a respeito de Jesus. E conforme diz aqui, quando enviados, vamos pregar. Quando pregarmos, terão pessoas que vão ouvir. Entre aquelas pessoas que vão ouvir, se nós estivermos pregando o evangelho genuíno, puro e verdadeiro, o evangelho, ele atrai pessoas a Cristo. Ele não separa, ele não afasta, ele atrai as pessoas a Cristo. Então, as pessoas vão crer e em crendo eles serão salvos. Sendo salvos, eles passarão a invocar o nome do Senhor. E aí está escrito que o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós vamos à palavra de Deus, no Salmo 50 e o verso 15, nós vamos observar que ali está falando também de invocar ao Senhor. Está dito assim no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando invocamos o Senhor, no dia, no momento da angústia, o Senhor vai nos prover livramento. E como resultado, nós vamos glorificá-lo. E no Salmo 91 e o verso de número 15, está escrito também assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, o Senhor está afirmando que, quando invocamos o seu nome, haverá dele livramento, haverá da parte dele resposta, haverá dele salvação para a nossa vida. Como dito está, todos os que invocarem o nome do Senhor será salvo. Agora, quando foi que começou a invocar o nome do Senhor? Nós encontramos na Bíblia que quando Deus criou Adão e Eva, Deus o criou e colocou no jardim do Éden. Ali eles tinham a presença constante de Deus. Não havia nenhuma interrupção, nenhuma separação entre eles. Era uma comunhão plena. Mas a partir do momento em que entrou a transgressão, a desobediência, o pecado, perdeu-se a comunhão com Deus, passou a viver de modo errante. E agora, como fazer para ter novamente a presença de Deus? Passaram-se algum tempo e algumas coisas ruins aconteceram na vida de Adão e Eva. O caso de que um de seus filhos matou o seu irmão, Caim matou Abel, por invejá-lo, por ciúme. E nós observamos que quando isto aconteceu, foi um rompimento, uma tristeza que passou a existir no seio daquela família. E então nós encontramos aí
depois o Senhor Deus deu um outro filho a Eva, chamado Sete, e ela então glorificou a Deus por Deus lhe ter dado um outro filho, que ela disse que Deus havia lhe dado outra semente em lugar de Abel. E Sete teve um filho que nasceu a ele, depois de um tempo, chamado Enos. E a Escritura afirma que, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor começou a ser invocado por ocasião do nascimento de Enos, filho de Sete, filho de Adão e Eva. Então, portanto, o neto de Adão, quando ele nasceu, da parte de Sete, começou-se então a invocar o nome do Senhor. E quando nós vamos observando a palavra de Deus, nós encontramos aqui este primeiro exemplo da Escritura de quando se começou a invocar o nome do Senhor. E temos vários exemplos da vida de Abraão, quando da sua chamada que Deus o chamou, e Abraão nutria uma comunhão profunda e sincera com Deus, e ele tinha as suas experiências com Deus, e ele tinha o hábito de onde quer que ele chegasse, ele edificava um altar ao Senhor, e ali ele invocava o nome do Senhor. Então nós observamos aqui, na vida de Abraão, no capítulo 12 e o versículo 8, onde está escrito assim: E moveu-se dali para montanha, a banda do oriente de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão aqui invocou o nome do Senhor. Fez um altar, invocou o nome do Senhor. No capítulo 13, o versículo 4 de Gênesis, encontramos: até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. Quer dizer, as jornadas que ele fez do sul a Betel, entre Betel e Ai, ele voltou a este lugar onde ele tinha construído um altar e invocado o nome do Senhor. Passado um tempo, ele volta a este lugar e pela segunda vez aqui, no versículo 4, diz que e ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, observamos aqui a segunda vez que Abraão invocou o nome do Senhor. E vamos encontrar uma outra vez no capítulo 21 e o versículo 33, que diz assim: E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Então, Abraão era alguém que tinha habilidade e comunhão com Deus, e a sua prática de vida era edificar um altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Esses dois elementos não se ausentavam da vida de Abraão: edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Então, por isso que nós encontramos a felicidade quando nós observamos aqui este assunto tão importante. Aqui neste capítulo 21, versículo 33, nós encontramos que foi depois que Abimeleque fez um pacto com Abraão. Ele então invocou ao nome do Senhor. No capítulo de número 26 e o versículo 25, nós já vamos encontrar agora que Isaque aprendeu com Abraão, seu pai. Certamente ele via Abraão, vez ou outra, nas maioria das vezes, edificando um altar ao Senhor e invocando o nome do Senhor. E veja que o exemplo, a influência de Abraão, o pai, para seu filho Isaque, é que o filho observava
a vida que o pai tinha com Deus e ele buscou para si também este mesmo procedimento. Então, aqui no capítulo 26 de Gênesis e o versículo 25, falando sobre Isaque, diz assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão invocou o nome do Senhor, Isaque também invocou o nome do Senhor. Então, nós observamos dentro da palavra de Deus que isso era uma prática comum das pessoas, invocar o nome do Senhor. Por isso que Paulo relatou lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta mesma palavra foi dita por Pedro no dia de Pentecoste, quando ele estava fazendo a exposição da palavra de Deus. No capítulo 2 de Atos, o versículo 21, onde ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta mesma palavra foi uma promessa de Deus transmitida por Joel naquela ocasião, quando o Senhor Deus o usou. Ele referiu-se a estas palavras no capítulo 2 de Joel e o versículo 32, que diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então nós já vimos aqui em vários textos correlatos da palavra de Deus que é comum o fiel, o salvo, aquele que serve e adora a Deus e tem plena comunhão com ele, é prática comum da sua vida invocar o nome do Senhor. Então, porque todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Deus é rico para com todos os que invocam. Quando invocamos a Deus também no momento de angústia, ele proverá livramento para a nossa vida, como proveu para Abraão, como proveu para Isaque, como proveu para Josué e tantos outros que tiveram o cuidado de invocar o nome do Senhor. Então, é uma prática que, ao longo dos séculos, caiu no esquecimento. Hoje, praticamente, não se fala mais sobre este sentido de invocar o nome do Senhor, aprender a invocar o nome do Senhor. O salmista Davi, em várias ocasiões, ele diz: invoquei ao Senhor e ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor. Então, invocar é dirigir-se a Deus como que um clamor, um brado, um grito, um pedido de socorro. Invocar ao Senhor. E nós invocamos ao Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, que precisamos de uma intervenção de Deus. É exatamente nestes momentos em que a invocação que fazemos a Deus, o invocar o nome do Senhor, vai prover salvação. Salvação é livramento, é proteção, é garantia, é livramento que nós observamos. Então, tudo isso está embutido nesta palavra, que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá o livramento, haverá um socorro de Deus para tantos quantos invocarem o nome do Senhor. Então, que eu e você, que cada um de nós possamos aprender, à luz das Escrituras, a invocar o nome do Senhor. Quando aprendemos estes segredos que estão distribuídos na palavra de Deus, nós vamos ter uma vida de comunhão com Deus diferenciada. Nós vamos começar a experimentar a presença de Deus de forma mais significativa para o nosso viver. Os nossos olhos vão se abrir, nós vamos ter uma visão mais aprofundada das coisas de Deus. O discernimento espiritual, ele vai estar aliado com a vontade do Senhor.
Então, tudo isto vai enriquecer a nossa vida, vai nos colocar numa condição de comunhão com Deus que, muitas das vezes, a maioria das pessoas não se preocupam com isto. Eles vivem no raso, não tem nenhuma profundidade com Deus. Mas se a palavra de Deus traz a nós exemplos de alguém que experimentou, que teve experiências profundas com Deus e ficaram marcados o seu exemplo, a sua prática de vida, nós precisamos voltar então às Escrituras, buscar estes exemplos que ficaram registrados e tornar práticos e úteis nos dias em que nós estamos atravessando. E quando fizermos isso, a experiência que eles tiveram se repetirá também na nossa vida. E nós precisamos, mais do que tudo, ter experiências vivas e reais com Deus. Nós não podemos viver de experiências de um passado distante. Nós não podemos viver de experiências de terceiros, pessoas que contam suas experiências e nós nos alegramos com aquelas experiências e somos edificados, mas isso não nos ajuda. O que nós precisamos é ter a nossa própria experiência com Deus. E a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, está cheia de recursos que nos dão a base, a sustentação para nós iniciarmos esta prática de invocar o nome do Senhor e ser achado por Ele. Então, quando invocamos a Deus, Ele vem em nosso socorro. Portanto, o que Paulo deixou registrado aqui em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, salvação está ligada a invocar o nome do Senhor. Que eu e você possamos entrar por esta prática, por esse dia a dia de invocarmos ao Senhor e experimentaremos coisas novas, profundas e proveitosas para a nossa vida de fé. Que o Senhor nos ajude a entrarmos por este caminho e certamente os resultados serão maravilhosos na nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.